Título: O desenvolvimento da inteligência nas crianças. Talvez não tenha expressão que repetimos mais em psicologia nestes últimos anos do que esta: a medida da inteligência. Podemos medir a inteligência, dizem uns. A inteligência não se mede, dizem outros. Outros mais advertidos desdenham dessas discussões teóricas e se empenham em resolver o problema de fato. Os leitores de nosso ANE sabem que nós temos já há muito tempo tentado algumas aproximações, mas elas eram bem menos estudadas do que aquela que nós lhe apresentamos hoje. Nós nos colocamos constantemente sob o ponto de vista da pedagogia normal, tanto quanto a patológica. Há muitos anos nós procuramos reunir todos os documentos e todos os procedimentos capazes de nos esclarecer sobre o caráter intelectual e moral das crianças. Não é a menor parte da pedagogia a menos importante, nem a menos difícil. Nós demos a nós mesmos o seguinte programa. Primeiro, nós deveremos procurar conhecer a lei do desenvolvimento intelectual das crianças, imaginar um método permitindo dosar sua inteligência. Em segundo lugar, nós estudaremos a diversidade de suas aptidões intelectuais. Nós esperamos poder continuar fiéis a esse programa, bem vasto, e, sobretudo, que nós teremos tempo e força de realizá-lo. Somente nós já percebemos que a matéria é bem mais rica do que havíamos imaginado. Nossos espíritos sempre simplificam a natureza. Tinha-nos parecido que bastaria aprender a medir a inteligência infantil. Esse procedimento de medida o encontraremos aqui, se não completo, ao menos estabelecido em suas linhas gerais e já utilizável. Por experiência, nós já havíamos reconhecido a existência de outros problemas relacionados igualmente importantes. A criança difere não somente do adulto em grau, em quantidade, mas pela própria forma de sua inteligência. Não conhecemos ainda essa forma infantil em nossas experiências atuais. Nós apenas a entrevimos. Ela requer, certamente, um estudo, outra coisa, ocupando-nos em traçar a linha da evolução da inteligência na criança. Nós fomos naturalmente levados a dar uma olhada nos programas de ensino e a constatar que alguns desses ensinos são muito precoces, ou seja, mal adaptados à receptividade mental dos jovens. Em outros termos, as relações de evolução intelectual das crianças com o programa de ensino constituem um novo problema transplantado sobre o primeiro e cujo interesse prático é grande. Acontece então que, antes de chegar às aptidões intelectuais das crianças, nós seremos obrigados a parar um tempo nessas duas etapas, caráteres próprios da inteligência infantil e relações a procurar entre a evolução intelectual das crianças
e o ensino que elas recebem. Encontraremos no presente texto alguns esboços dessas questões tão interessantes. Por enquanto, nós devemos nos contentar em estudar o que tem relação com a evolução intelectual e os procedimentos que servem para medi-la. Veremos que essas pesquisas não se dirigem somente aos diletantes da psicologia, mas que elas certamente prestarão grandes serviços à medicina mental e às perícias médico-legais. Limitamos ainda mais nosso assunto. Nós indicamos nas nossas publicações anteriores que é possível dividir em 3 grupos os métodos de exploração da inteligência. Primeiro, o método anatômico, medida do crânio, da face, do desenvolvimento corporal, levantamento, interpretação dos estigmas de degenerescência, etc. 2. O método pedagógico, medida do saber adquirido na escola, principalmente em ortografia e cálculo. 3. A psicologia, medida de inteligência sem cultura. Todas essas ramificações da mesma pesquisa estão em rápida ascensão, graças à colaboração de algumas pessoas que conseguimos fazer se interessar por isso, mas nós exporemos em outro lugar o estudo anatômico e o estudo pedagógico. Aqui será falado apenas da medida psicológica da inteligência. Essa medida nós a fazemos por meio de uma série de testes, cuja hierarquia constitui o que nós chamamos de uma escala métrica da inteligência. É importante, antes de mais nada, apresentar estes testes com uma precisão suficiente para que qualquer pessoa que se der ao trabalho de assimilá-los possa repeti-los corretamente.